Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. A nossa campanha dos 30 dias de oração pela família, ela tem consistido em algumas reflexões diárias que nós temos tido a oportunidade de ouvir por meio do recurso digital, que é o WhatsApp, devocionais com mensagens todos os dias de 3 a 4 minutos, em que mais de 100 famílias estão participando. Na prática da oração, nós temos visto famílias de joelhos. Aos domingos, nós temos um compromisso que é de nos encontrarmos aqui no templo com outras famílias para adorarmos em comunhão e também para ouvirmos a voz do Senhor através da pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura, ela restaura, ela transforma e nos enche de fé e esperança. Portanto, não despreze a oportunidade de, neste mês de maio, estarmos juntos aqui aos domingos à noite especialmente. E hoje Deus deseja falar conosco sobre um assunto extremamente importante: perdoando os familiares. A necessidade do perdão, principalmente no âmbito da família. E os textos que eu quero ler estão aqui já na projeção. O Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 17, palavras do Senhor Jesus Cristo, disse ele: mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, palavras também do Senhor Jesus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. E ainda em Mateus, capítulo 5, verso 7, nós encontramos palavras também do Senhor Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Irmãos, nós estamos empenhados em orar pela família nestes dias, e eu creio que nós estamos no caminho certo. Sim, eu creio verdadeiramente que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, conforme escreveu Tiago. Devemos ter fé e orar fervorosamente pela nossa família e pelas famílias que conhecemos. Contudo, para que as nossas orações tenham efeitos, a palavra de Deus nos adverte sobre algo muito importante. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Trata-se da necessidade prática do perdão. Sem perdão é perda de tempo a oração. Sem perdão, os joelhos esfolados não passam de um sacrifício inútil e hipócrita. Sem perdão, as orações elas são conversas vãs, tolas e desprezíveis. Sem perdoar, é perda de tempo orar. A falta de perdão, ela pode ser um grande impedimento para que Deus ouça as nossas orações. E por isso a minha proposta nesta noite é refletirmos à luz das Escrituras sobre algumas verdades acerca do perdão, especialmente sobre o perdão na família. E em primeiro lugar, eu quero começar considerando que é na família onde o perdão há de ser frequentemente mais necessário. O texto que lemos, Lucas 17, o verso 4, Jesus disse: mesmo se pecar contra ti
7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, disse o Senhor Jesus, tu lhe perdoarás. A pergunta que faço é: aonde é que alguém pode pecar contra nós 7 vezes no dia? Aonde? Em casa. É na família. É no ambiente doméstico. É isso que o Senhor Jesus tinha em mente ao dizer aqui: 7 vezes no mesmo dia, alguém ofendendo alguém, alguém ferindo alguém, alguém fazendo coisas ou dizendo coisas que magoam o seu próximo. É na família, é no relacionamento conjugal, é na relação pais e filhos, é no convívio com os irmãos de sangue. Porque, meus irmãos, se tem um lugar onde nós mais erramos com as pessoas, esse lugar é em nossa casa. É impossível a gente viver em família e isentos da possibilidade de ofender e ser ofendido, de magoar e ser magoado, de ferir e ser ferido. E quanto mais nós amamos uma pessoa, quanto mais próximos estivermos dela, como estamos na família, mais facilmente isso ocorre. Não é aquilo que uma pessoa estranha faz a nós que nos magoa tanto. Fato é que estranhos nos ofendem menos do que aqueles com quem temos mais intimidade. Sabendo disso, Jesus advertiu, então: perdoe. No dia a dia da família, quantas vezes nós pecamos uns contra os outros? Quantas vezes nós faltamos com respeito? Quantas vezes nós gritamos um com o outro, falamos num tom indevido? Alguém disse que quando a gente grita com as pessoas de dentro de nossa casa, é porque nós estamos perto fisicamente, mas o nosso coração está distante. Quantas vezes somos impacientes? Quantas vezes ficamos irritados? Quantas vezes falamos a verdade, mas sem amor? Quantas vezes falamos demais? E talvez seja no recanto de nossa casa onde nós mais praticamos os pecados de palavras. E quantas feridas são abertas? Quantos maridos que não tratam a sua esposa com amor? Quantas esposas que não têm paciência? Quantos pais que irritam-se com seus filhos e também irritam os seus próprios filhos? Quantos filhos que não honram e não respeitam os seus pais? E o pior de tudo, e mais grave ainda, é que são pecados que passamos a domesticá-los e se tornam comuns, se tornam normais, passa a fazer parte da rotina da nossa casa. A gente já nem os reconhece mais como pecado. E aí depois não entendemos porque às vezes oramos tão fervorosamente, mas Deus não atende às nossas orações. Há um livro chamado Pecados Intocáveis, de Jerry Brides. Nesse livro ele escreveu que quase sempre é no seio da família que exibimos com mais frequência os pecados intocáveis. Entre eles, o descontrole emocional, a impaciência e a irritabilidade. Ele ainda diz: nossa ira é quase sempre dirigida às pessoas que mais amamos, aos cônjuges, aos filhos, aos pais e irmãos de sangue. Dentro de cada um de nós, meus irmãos, há um potencial enorme para ofendermos uns aos outros. A gente, na verdade, não precisa fazer esforço algum para ofendermos uns aos outros. Basta permitir que a nossa natureza pecaminosa, ela sobressaia. Basta permitir que a nossa carne tenha mais vez do que o espírito. E por isso nós precisamos tanto do perdão na família. O escritor Philip Yancey, que escreveu o livro Maravilhosa Graça,
Ele destacou que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. É na família, onde mais precisamos do perdão para o bom convívio familiar. E não adianta a gente orar sem a prática de perdoar. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, ele fez uma advertência. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, com a esposa, a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Agora veja o que ele diz na parte final: para que as vossas orações não sejam impedidas. O contexto aqui foi uma advertência aos maridos, mas aqui é um princípio que vale para todos nós. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 15, escreveu aquele autor: cuidado, para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. A amargura, ela brota naturalmente, como uma erva daninha, onde falta o perdão. E se nós olharmos para Hebreus 12, esse texto onde diz: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Se você seguir lendo esse texto, vai ver que os versos 15 e 16 vão trazer à lembrança a pessoa de Esaú, aquele que se enfureceu contra o seu irmão e disse que iria matá-lo, o Jacó. Meus irmãos, sim, devemos nos colocar de joelhos por nossa família, orando, clamando. Porém, nós precisamos praticar o perdão no dia a dia do relacionamento familiar. Nós precisamos passar a olhar para aquele tom de voz que às vezes nós usamos, que não é o melhor, que fere aquele que está ouvindo e que não agrada a Deus. E se não agrada a Deus é pecado, porque pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. O nosso grande problema talvez seja porque a gente tem um entendimento muito equivocado a respeito do pecado. Nós achamos que pecados são coisas que nós consideramos mais graves. Achamos que o pecado é um homicídio, literalmente, tirar a vida de alguém. Achamos que pecado é o adultério, é a prática da infidelidade na vida de pessoas casadas. E achamos que apenas os pecados de ação são pecados. Mas tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Coisas que pensamos, e às vezes nós somos até muito cara de pau, se você quer saber. Porque a gente, às vezes, dentro do uso das nossas palavras, nós passamos a utilizar alguns jargões evangélicos a título de xingamento. O sujeito vai andando pela rua e, de repente, alguém lhe dá uma fechada no trânsito e ele, por ser crente, não quer xingar, fica feio. Aí ele fala assim: aí já vai um abençoado. Qual o sentido desse abençoado? E trazemos isso para a nossa vida e nem nos damos conta de que Deus conhece a intenção do nosso coração. E aí, às vezes, até praticamos o certo, mas com a intenção errada, com a atitude errada. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, os pecados principalmente que cometemos uns contra os outros dentro de casa. Precisamos tratar uns aos outros de uma maneira melhor e admitir os nossos erros, porque sem um bom convívio familiar, você pode esfolar o seu joelho no chão o resto da vida, que isso efeito algum terá. Em segundo lugar, o padrão bíblico para o perdão é sempre o modo como Deus nos perdoa. Não existem fórmulas mágicas para perdoarmos uns aos outros. O que existem são princípios bíblicos baseados no modo como Deus nos perdoa.
E foi isso que Jesus prescreveu para nós, os seus seguidores, em Mateus 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos ter consciência e crer de todo o nosso coração no modo como Deus nos perdoou através de Jesus Cristo. Porque Deus nunca exigirá de nós que perdoemos uma pessoa sequer mais do que Ele já tem nos perdoado. E a beleza em estudarmos sobre o perdão é porque nos faz compreender o significado real da graça de Deus. Perdão é o tema central do cristianismo. Perdão é a razão de ser da cruz de Cristo. A morte de Jesus foi o preço pago para que o perdão se tornasse uma realidade na vida de todos aqueles que aceitam o convite da graça para voltar a se relacionar com paz com Deus pela fé em Jesus Cristo. A maneira como Deus nos perdoa deve ser o nosso exemplo também para a prática do perdão entre nós, principalmente no convívio familiar. E como é que Deus nos perdoa? A Bíblia nos ensina que Deus nos perdoa imediatamente. Meus irmãos, Deus está mais disposto a nos perdoar do que nós em pedirmos perdão a Ele. Neemias capítulo 9, verso 16, está escrito: Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Bondoso e misericordioso. O tempo que Deus demora para nos perdoar é apenas o tempo que nós demoramos para reconhecer que pecamos. E Deus não pede a gente um tempo para pensar se Ele vai ou não nos perdoar. Esse padrão ele é totalmente diferente do padrão humano que muitas vezes, pela dureza do coração, não perdoa imediatamente. Deus perdoa imediatamente todo aquele que se arrepende e busca o seu perdão. E esse é o padrão número 1 para o perdão no convívio familiar. Deus também nos perdoa completamente. Colossenses 2, verso 13, escreveu o apóstolo Paulo: E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando quantos pecados? Todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Mediante arrependimento e confissão sincera, todo e qualquer pecado é perdoado. Deus perdoa todos os nossos pecados quando pedimos perdão pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, aonde Ele mesmo disse: está consumado, que significa está tudo pago, está tudo acertado, está tudo perdoado. Deus não nos perdoa parcialmente. Deus não nos perdoa agora e fica nos lembrando amanhã a respeito dos nossos pecados de hoje. Deus perdoa completamente. No padrão de Deus, Ele também nos perdoa repetidamente. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós, meus irmãos, cometemos certos pecados mais de uma vez. E é certo que vários tipos de pecados ainda cometemos repetidas vezes. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, disse: o bem que eu quero fazer nem sempre eu faço, mas o mal quando eu vi, eu já fiz.
Todavia, Deus sempre nos perdoa, repetidas vezes. Quantas vezes pecarmos mediante o arrependimento, Deus nos perdoa repetidamente. E essa é uma verdade consoladora. Deus perdoa ilimitadamente. E é assim que nós também devemos proceder. Certa ocasião, o apóstolo Pedro chegou para Jesus e perguntou para ele: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Perguntou Pedro: até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós sabemos que o que Jesus estava dizendo aqui é que devemos perdoar repetidamente, de forma ilimitada, sem limites, sem quantidade de vezes. Ninguém deve andar com uma cadernetinha, uma agenda anotando: olha, meu amor, hoje você inteirou a 34ª vez essa semana. Não, meu filho, hoje você cometeu mais um pecado e foi o 104º nesse mês. Não é isso que Deus espera de nós a nível de perdoarmos uns aos outros. Quero também dizer que dentro desse padrão de Deus, Deus nos perdoa gratuitamente, sem nos cobrar nada por isso. Efésios 1, verso 7, está escrito: nele, Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Eu preciso fazer um lembrete. O fato do perdão de Deus ser de graça não significa que ele não tenha custado nada. Pelo contrário, custou um alto preço. Custou o sacrifício de o seu filho na cruz, Jesus. Lembro-me daquela canção antiga que dizia: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Um alto preço, mas um alto preço que já está pago. Portanto, nós podemos afirmar que agora Deus perdoa tudo, sempre e de graça. E pense nessa gloriosa verdade de que nós fomos perdoados. Meus irmãos, isso é incrivelmente maravilhoso, o fato de que fomos perdoados. Porque se não tivéssemos sido perdoados por meio do sacrifício de Jesus, que levou sobre ele o castigo que nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados, nós ainda estaríamos condenados à perdição eterna. Mas hoje somos perdoados. E eu li a respeito de um cemitério de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e achei isso interessante, aonde há uma lápide sobre um túmulo, uma lápide sem nome, uma lápide sem data, com apenas uma palavra escrita naquela lápide, apenas a palavra perdoado. Só isso. Isso é curioso, não é? Estranho até. Mas, irmãos, em última instância, o que importa a respeito do nome? O que importa a respeito da data de nascimento? O que importa a respeito da idade, de quantos anos viveu? O que importa a respeito do dia em que morreu? O que importa a respeito da profissão que aquela pessoa teve? O que importa até mesmo o sobrenome que ela carregou durante toda a sua vida terrena? Sabe o que importa a respeito dessas coisas? Nada. O que importa é que essa pessoa foi perdoada por Deus. E isso é tudo. Isso é o mais importante. Isso vale infinitamente mais do que qualquer maior das honras humanas. Foi perdoado. Fica aí uma dica: quando eu morrer, então, não preocupe em colocar nome lá, não. Ponha lá, por favor, perdoado.
porque partindo dessa para uma melhor, com Jesus, a gente de fato parte para uma melhor, porque a gente foi perdoado. E essa é a melhor maneira de resumir a nossa vida. Porque se alguém vive aqui neste mundo uma vida toda sem poder partir deste mundo, nessa convicção, fui perdoado. Olha, melhor lhe fora nem ter nascido, disse o Senhor Jesus. Fui perdoado. E porque fomos perdoados, nós também devemos perdoar as pessoas. Foi isso que num livro espetacular chamado Princípios de Relacionamentos de Jesus, Tom Holliday escreveu: a única maneira de encontrar forças para perdoar as pessoas é aprofundar na compreensão do fato de que Jesus me perdoou. Quando eu penso que Jesus me perdoou, isso me impulsiona a perdoar também o meu semelhante, o meu próximo. E o próximo mais próximo da nossa vida é os nossos familiares. Por isso que Paulo tanto repetiu, Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aos Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo também disse: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Max Lucado, um de meus autores preferidos, lembrou que porque Jesus nos perdoou, nós podemos perdoar aos outros. E nunca teremos que perdoar alguém mais do que Deus já nos tem perdoado. O perdão que recebemos de Deus é o mesmo que devemos oferecer uns aos outros. Este é o padrão divino para o perdão, especialmente no relacionamento familiar. Em terceiro lugar, meus irmãos, nesta reflexão sobre perdoando os familiares, eu preciso dizer que o perdão é o fruto natural na vida das pessoas verdadeiramente felizes. O perdão é o fruto natural na vida das pessoas verdadeiramente felizes. Jesus, logo no início do seu ministério, ele proferiu o maior sermão da história em Mateus capítulo 5, chamado também de o Sermão do Monte ou o Sermão das Bem-aventuranças. E Jesus foi dizendo acerca do que é a verdadeira felicidade. E no verso 7 do capítulo 5 de Mateus, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Felizes são os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são os que semeiam a misericórdia. Mas e o que é misericórdia? Misericórdia é abrir mão de receber ou de provocar um castigo merecido. Misericórdia é não receber o castigo que se merece. O castigo que nós merecemos pelos nossos pecados, eles foram colocados sobre Jesus. Jesus os sofreu, os levou sobre si. Porque Deus, em misericórdia, Ele não nos permitiu recebermos o castigo que nós merecíamos. Misericórdia é um sentimento precioso que leva a uma ação graciosa. Deus espera que sejamos misericordiosos em nossas falhas uns com os outros. E quem semeia misericórdia, quem semeia esse sentimento de não querer cobrar aquilo que lhe é devido, a ofensa que lhe foi feita, de não querer punir aquele que o ofendeu, quem semeia a misericórdia, ele colhe naturalmente o perdão. Agora é interessante pensar nisso, porque o contrário de semear misericórdia é semear discórdia.
As duas palavras, nesse contexto, podem ser até sinônimas. E ao passo em que Deus abençoa aquele que age em misericórdia, Deus reprova e abomina aquele que, pelo contrário, ele semeia discórdia. Provérbios capítulo 6 nos fala o seguinte: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E agora vem a 7ª, que é a que o Senhor abomina. Ele detesta mesmo o que semeia inimizade entre irmãos, o que semeia discórdia, o contrário de misericórdia, o que tenta colocar um contra o outro, o que não trabalha para promover a paz num ambiente. Talvez uma boa referência seja daquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que quando vem e não consegue vibrar com a celebração pelo retorno do seu irmão mais novo, ele tenta como que colocar o pai contra o filho mais novo. A discórdia, a inimizade, quando ela é semeada, Deus a abomina. Todavia, Jesus aprovou os semeadores da misericórdia, dizendo que esses são felizes. A misericórdia gera o fruto do perdão, e o perdão traz felicidade. Uma vida cheia de ódio, cheia de raiva, de ressentimento, ela não pode trazer a felicidade. Por isso, pesquisadores já concluíram que perdoar traz saúde, saúde emocional e até mesmo saúde física. E eu não tenho dúvida de que também traz saúde espiritual. O ódio, meus irmãos, é um dos maiores ladrões da alegria. E a mágoa, ela rouba a felicidade. Muitos hoje estão doentes porque têm semeado maus sentimentos em sua alma. Amargura, ira, ódio e mágoa, coisas que só prejudicam a si mesmo. Por isso, perdoar é escolher o próprio bem. E foi a partir dessa compreensão que eu entendi o que disse pastor Sami Tippett, autor dos devocionais diários dessa campanha, quando ele disse que perdoar é fácil, porque não é questão de fé, mas de obediência. Eu queria desafiá-lo nesta noite a sair daqui crendo nessa verdade bíblica, de que perdoar, nós repetidas vezes falamos, perdoar é muito difícil. Não é difícil, não. Perdoar é fácil, porque é uma decisão de obedecer à palavra de Deus. Você nem de fé precisa ter para perdoar. Porque o perdão é algo que se relaciona a um mundo concreto. Aquilo que se vê, perdoar aquela pessoa a quem você disse algo que não deveria ter dito, ou que lhe disse algo que te feriu. É algo simplesmente relacionado à vida material. Perdoar é escolher ser feliz. Por isso que para perdoar não é preciso nem mesmo de haver um milagre. Não, não. Eu ouço pessoas dizendo assim, agora a coisa ficou muito complicada, foi uma ferida muito grande, eu estou muito chateado, estou muito triste. Esse tipo de, só um milagre para trazer o perdão. Não! Perdão não precisa de haver milagre, precisa haver obediência. Obediência. Jesus disse assim, como o Pai nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Caso contrário, nós não podemos de forma alguma fazer aquela oração modelo ensinada pelo Senhor Jesus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Perdão, meus irmãos, depende unicamente da nossa decisão, da nossa escolha. Quem aqui deseja ser feliz? Acena com a mão assim para mim. Todos nós desejamos, não é? Quer ser feliz? Sede misericordioso. Semeie misericórdia. E aí na sua vida vai brotar o perdão. E você será alguém que não vai brotar raiz de amargura, ira, ódio, ressentimentos. Ressentimentos é ficar sentindo novamente os mesmos sentimentos ruins. Ressentimentos. Sentir de novo os sentimentos ruins. Semeie misericórdia. E assim você vai colher o fruto do perdão. Perdoar é uma questão de sabedoria. Sabedoria. Porque se a gente quer ser feliz, é sábio então que a gente perdoe. É tolice a gente não perdoar. É falta de sabedoria. Foi isso que Tiago tentou ensinar na carta, no 3º capítulo, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Faça do perdão uma prática diária na vida familiar. Que possamos, meus irmãos, seguir a palavra de Paulo. Quando escrevendo aos Efésios, ele chega a dizer no capítulo 4, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós precisamos aprender a tratar de nossas questões relacionais diariamente, porque quando não fazemos isso, nós vamos acumulando maus sentimentos, e quando pensa que não, a nossa família está vivendo um tempo de guerra, de conflitos, e pode ruir. Paulo diz que a ira, então, ela surge em alguns momentos, mas Paulo diz que é possível se irar e não pecar. Como fazer isso? Tratamos dessa ira no mesmo dia, antes que o sol se ponha, antes que a noite chegue. A gente se humilhe, a gente quebre o nosso orgulho e diga, minha esposa, eu errei. Hoje eu disse para você algo num tom que não deveria ter dito. Meu filho, eu errei. Meu pai, eu errei. Meu esposo, eu errei, eu fui impaciente, eu não o compreendi. Semeia a misericórdia e colherás o perdão todos os dias, e então serás feliz. Finalmente, meus irmãos, a questão do perdão, ela é tão séria, mas é tão séria, que Jesus advertiu não apenas que o nosso perdão uns aos outros é a prova de que já fomos perdoados por Deus, mas ele ensinou também que a prática do culto a Deus não tem valor se não perdoamos. No outro texto, o Senhor Jesus disse, portanto, Mateus 5, 23, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte, se a gente vive em conflito, de segunda a sábado, dentro de nossa casa, e não reconhecemos os nossos erros, e não buscamos o perdão como uma prática constante dentro de nossa casa, Jesus então está dizendo, toda essa cantoria, toda essa celebração que promovemos não passou de um teatro, e foi nada mais, nada menos do que uma hipocrisia deslavada. Sem a prática do perdão na família, os nossos joelhos
se dobrarão inutilmente. Sem a prática do perdão na família, o nosso culto pode ter sido um bom show, mas não foi aceito como uma oferta em cheiro suave na presença de Deus. Lá no Salmo, capítulo 15, perguntou o salmista: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, quem busca uma vida em paz com o seu semelhante, com o seu próximo, quem vive e convive bem com a sua família, é esse que está apto para cultuar a Deus. Pastor, mas isso é tão forte. Então, se a coisa não está bem, eu não devo vir ao culto? Não, você deve vir ao culto. Porque o problema não é vir ao culto, o problema é vir sem ter antes consertado, sem ter antes admitido os erros que cometeu e ter pedido perdão ou ter liberado perdão. No próximo dia que você estiver para vir a este lugar para cultuar a Deus, se na hora de sair de casa, de repente, você lembrar-se dessa palavra, dessa parte em especial, não permita que Satanás use isso indevidamente, fora do contexto, para... Então hoje a gente não vai, porque a gente não está bem. Não resolva e venha. É esse o ensino bíblico. Isso está claro em tantos momentos da Bíblia. O negócio não é não poder vir, o negócio é consertar para vir. Eu não sei como está a sua vida, não sei como vive a sua família, não sei como anda a sua casa, não sei como é o relacionamento familiar lá. Mas uma coisa eu sei, que dentro da nossa casa nós precisamos exercitar, praticar o perdão constantemente, frequentemente. É possível que hoje, ainda antes de colocarmos a cabeça no travesseiro, a gente ainda tenha deslizes, erros, falhas uns com os outros, e a gente tenha que se consertar, pedir perdão. Quem você está precisando perdoar? Quem você está precisando pedir perdão? Como o perdão tem sido frutificado de forma natural em sua vida? A quem você vai procurar esta semana, talvez hoje ainda, para pedir perdão? Não adie isso. Não deixe isso para amanhã. Talvez a cena mais triste que eu já tenha presenciado na minha vida foi quando cheguei numa casa onde um dos entes queridos havia acabado de partir. E eu percebi uma filha super desesperada, muito desesperada, e ela chorava, e ela gritava, e ela dizia: por que eu não aproveitei? Por que eu não aproveitei? E eu tomei a liberdade de perguntar: por que não aproveitou o quê? E ela disse: para fazer as pazes com a minha mãe antes que ela partisse. Por quê? O tempo é hoje, é aqui e agora. As palavras do Senhor Jesus foi essa: acerta a sua vida com as pessoas do seu convívio enquanto estás no caminho com Ele. Porque no dia do juízo final, Deus não vai estar nem aí para os diplomas que você conseguiu, para a casa que você conseguiu construir. Deus não vai estar nem aí para as viagens que você fez, talvez internacionais, conhecendo os lugares mais belos do planeta. Se você quer saber, Deus também nem mesmo vai te perguntar a respeito de como você usou os seus dons que Ele te deu. A pergunta que Ele fará é simplesmente esta: o quanto você perdoou as pessoas e conviveu com as pessoas do seu círculo de relacionamento? O quanto você amou as pessoas com as quais você conviveu? É nisso que reside o Evangelho. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E o próximo mais próximo é a nossa família.
Eu quero nesta noite desafiá-lo a tomar uma importante decisão de semear mais a semente da misericórdia em seu coração. E que nesta semana você possa colocar em prática o exercício do perdão. E, inclusive, nós precisamos tirar de nosso vocabulário a palavra desculpa, porque ela é uma palavra muito superficial e ela é muito rasa. Quando eu digo me desculpa, eu estou dizendo eu não tive culpa, então você me desculpa. Mas nós tivemos culpa, nós erramos, nós tropeçamos, nós falhamos. A palavra que nós devemos utilizar no dia a dia para expressar o nosso desejo realmente de conserto, de restauração, de relacionamentos é me perdoe. Ou eu te perdoo. Perdão. Quantos desejam semear mais a semente da misericórdia em seu coração? Eu queria convidá-lo a ficar em pé. Você que deseja semear mais a semente da misericórdia em seu coração. Essa é uma importante decisão, para que a gente possa conseguir realmente praticar o perdão, para a gente frutificar através do perdão. Meus irmãos, isso vai ser tão abençoador, isso vai ser impactante, isso vai revolucionar a nossa vida. Isso vai fazer com que a nossa casa seja uma casa de bênção. Isso vai fazer com que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Pastor, isso não vai ter mais problemas, não vai ter mais desentendimento? Não, eles vão acontecer. Não, a gente terá ainda os nossos problemas, nossas dificuldades. Se você não sabia, deixa eu te dar aqui uma dica. Você sabe qual é o dia da semana em que se concentram a maior parte dos conflitos dentro de uma casa? É na quinta-feira, isso é comprovado por estatística, e é mais ou menos entre as 18 e as 20 horas. É comprovado que esse é o momento mais tenso na vida das famílias. Então fica ligado, fica atento. E quando for quinta-feira, ore mais ainda, peça, Senhor, hoje é dia de risco. Hoje a gente está um pouco mais já estressando, porque a semana já está quase terminando. Amanhã a gente tem que tentar acabar aquilo que a gente não conseguiu fazer até hoje, segunda, terça, quarta e quinta, mas nos ajude, para que a gente não perca a graça, para que a gente não saia da graça, para que não brote nenhuma raiz de amargura, mas vamos semear a misericórdia, vamos assim ter o fruto do perdão na nossa vida, aí sim a nossa casa será um lugar onde Jesus vai ter prazer em ficar. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e no
faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu quero convidar todos para que a gente pudesse se unir agora, quando nos unimos em oração, que a gente pudesse se unir de mãos, podendo até aqui ligar os corredores. Quem está do lado de cá, vem até o meio. Quem está aqui, vem até o meio. E nesta hora nós vamos nos unirmos em oração, clamando a Deus pela vida da nossa família, pelas famílias aqui representadas, para que a nossa casa seja uma casa de bênção, aonde o fruto do perdão ele possa a cada dia estar em evidência, sempre e sempre. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos uma família, a Deus, termos pessoas que nos cercam, pessoas as quais amamos e também por quem somos amados. Ah, Senhor, muito obrigado por esse grande privilégio de termos gente próxima de nós. Pai, nós queremos te agradecer muito especialmente agora, porque o Senhor falou conosco hoje, falou-nos acerca do perdão, a importância do perdão. E o nosso padrão, a nossa motivação é o fato de que fomos perdoados pelo Senhor. O Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E pela fé nós cremos que o Senhor já tem nos perdoado. Quero neste momento, ó Pai, aproveitar para interceder em favor, se caso haja alguém aqui nesta noite que ainda não tem a convicção de que já foi perdoado. Quem sabe alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas hoje pode ser lembrado do quanto o Senhor nos ama e de como o Senhor já tem feito a Deus aquilo que era necessário para que fôssemos perdoados. O Senhor já enviou o teu Filho a este mundo. Quem sabe nesta noite há alguém decidindo crer em Jesus, recebendo-o como seu Salvador para perdão dos seus pecados. Ó Deus, se isso for o caso de alguém, o Senhor possa se apropriar dessa vida, vindo assim a morar neste coração. Pai, que mediante o grande exemplo do Senhor, um Pai perdoador, nós possamos agora aplicar na nossa vida o perdão, que nós possamos semear a misericórdia, esse sentimento tão precioso em nosso coração, para que assim haja perdão
haja perdão no relacionamento conjugal. Quantas vezes, Senhor, nós falamos num tom indevido um com o outro, o cônjuge. Quantas vezes nós tratamos mal os nossos filhos. Quantas vezes, ó Pai, a ira, ela surge em nosso coração. Mas não permita, Senhor, que essa ira se transforme em amargura, mas que a gente possa tratá-la diariamente na Tua presença. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude, nos capacite a perdoarmos uns aos outros. Que cada um, ó Pai, que está aqui nesta noite, possa sair daqui nesse compromisso de que nessa semana nós seremos melhores. Nesta semana nós seremos um marido melhor. Nesta semana nós seremos um pai melhor. Nesta semana as esposas que aqui estão serão esposas melhores, serão mães melhores. Os filhos que aqui estão também vão honrar mais os seus pais, vão respeitá-los. Ó Deus, que a nossa casa seja a cada dia essa casa de bênção, um lugar de gente feliz, porque gente que é perdoada e que também perdoa uns aos outros. Muito obrigado, Senhor, e que possamos nesta semana experimentar mais e mais da Tua graça sobre a nossa vida. Dê-nos uma semana de paz, vá conosco para o nosso lar. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê uma boa semana. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.